Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV. Eu sou o Alan dos Santos e este é o Boletim da Noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV. Eu sou o Alan dos Santos, você está assistindo ao nosso Boletim da Noite de hoje, nessa sexta-feira, dia 29 de maio. Parece que o ano está voando, né? Mas eu não estou aqui sozinho nesse Boletim da Noite. Temos 2 rounds hoje, né? No primeiro round aqui a gente tem a deputada Beatriz Kisses. Boa noite, Bia. Boa noite, Alan. Boa noite, Max. Todas as pessoas aqui presentes e a todos os ouvintes do Terça Livre. Muito bem, a gente ficou reclamando com a Bia, dizendo que a gente ia fazer regime de escravatura com ela, que uma vez por semana. O negócio funcionou, que tá vindo mais de uma vez por semana. É isso aí, acho que eu gostei, né? É que o povo do Terça Livre merece ver um rosto melhor do que um anãozinho ali, um dentuço aqui, né? Então a gente... Um gordo lá em São Paulo, que é o Ítalo. Muito bem, Boletim da Noite de hoje. Boa noite, Max, não esqueci de dar boa noite pro Max. Boa noite, Alan, boa noite, deputada Bia Kisses. Boa noite, pessoal, tudo bom? Muito bem, o dia de hoje foi marcado pelo pronunciamento do Donald Trump. Ele tem falado durante toda a semana, né, sobre essa questão da OMS. Ele tem criticado, obviamente, a maneira como a OMS está tratando a hidroxicloroquina mais a azitromicina. Max, você entrevistou o Dr. Zelenko, o médico. Foi por telefone, né? Por telefone. Você entrevistou por telefone o Dr. Zelenko, o médico que disse para o Donald Trump os benefícios da hidroxicloroquina mais azitromicina. E mais sulfato de zinco. Muito bem. Conta um pouco pra gente, Max. Pode ter gente aí que está nos assistindo pela primeira vez e não acompanha. O Dr. Vladimir Zelenko, né, ele mora nos Estados Unidos, se não me engano, Nova York. E ele já, desde março, ele criou um protocolo de tratamento para o coronavírus. E o protocolo dele consiste em hidroxicloroquina, sulfato de zinco e azitromicina, tá? Então são esses 3 remédios conjugados nos primeiros dias de sintomas. Essa informação é muito importante, porque se não for dado nos primeiros dias de sintomas, a hidroxicloroquina, ela basicamente não vai ter efeito nenhum. Ela não vai agravar. Também aí há certas afirmações tendenciosas, mas ela basicamente não vai ter nenhum efeito se ela for dada já com a doença num estágio mais avançado. Por quê? O coronavírus, ele, até onde se sabe, ele parece que age tem 2 estágios, né? O primeiro estágio o vírus atua nas células do sangue. Depois de alguns dias, né, e ele já atua ali, o sangue da pessoa, as células do sangue já estão bastante comprometidas, acontece uma espécie de sangramento no pulmão, que é o efeito, né, o sintoma de problema respiratório. Só que, quando chega nesse momento, já não tem mais o que fazer. Tá? Então, por que se põe em respirador? Respirador é um paliativo, é só para dar uma chance para o corpo da pessoa ver se ele aguenta, né, mais tempo. Se for uma pessoa jovem, né, entendo, se for uma pessoa jovem sem nenhum tipo de comorbidade, doença, ela vai passar por isso tranquilamente. Normalmente ela não vai ter nem sintomas, ela vai ser assintomática. Se for uma pessoa com mais idade e com problemas, né, de saúde graves, ou seja, que ela tem um sistema imunológico comprometido, quando chega nessa fase, é a fase crítica, é a fase que pode levar a óbito. Então o que acontece? Se você tomar hidroxicloroquina depois, quando já o teu pulmão está comprometido, não adianta, porque a hidroxicloroquina, ela atua ela evita que o vírus atue nas células do sangue, que é a primeira fase de atuação do vírus. Então, quando eu conversei com o Dr. Vladimir Zelenko lá nos Estados Unidos, a entrevista está lá na revista Terça Livre, de março, final de março, início de abril, não me lembro exatamente qual foi a semana, mas se você é assinante pode ir lá conferir. Então o que acontece? Ele falou o seguinte: então o que eu faço? Quando a pessoa vem com os primeiros sintomas, a gente faz o teste, mas eu já recomendo, olha só, ele tratou mais de 1.000 pessoas naquele momento e teve 95%, se eu não me engano, de cura, sem as pessoas precisarem sequer ir para UTI, respirador, nada, simplesmente usando esses 3 medicamentos que eu falei. Então ele disse o seguinte: quando a pessoa chegava com os sintomas, eu já receitava hidroxicloroquina. Por quê? Porque demorava 3 dias para vir o resultado do exame. Só que esses 3 dias são cruciais.
Porque se eu for esperar vir o resultado do exame para saber se a pessoa está com coronavírus ou não, esses 3 dias pode ser que ela já desenvolva para o segundo estágio, vai precisar ir para UTI e aí a hidroxicloroquina não funciona mais. Então ele já receitava, mesmo sem saber se a pessoa tinha coronavírus. E aí quando vinha o resultado do exame, normalmente durava aí uns 2 a 3 dias para chegar ao resultado. Hoje em dia já tem resultados mais rápidos. Mas na época, que era em março mais ou menos, não tinha. Então ele falava, quando chegava o resultado, aí eu via. Não, olha, suspende a hidroxicloroquina. Ou então não, continua tomando hidroxicloroquina. Porque que ele falava o seguinte, é melhor tomar, mesmo que você não tivesse, porque ela é um medicamento já usado há 70 anos. Na dosagem certa, você não vai ter efeito colateral. É muito difícil, tá? Muito difícil ter efeito colateral. E se a pessoa tivesse já com o coronavírus, ela já tinha começado o tratamento, ela ia passar por aquilo tranquilo. Se não tivesse, bastava parar de tomar hidroxicloroquina, ali depois do 3º dia, e aí ele começaria um outro tratamento para ver, provavelmente era uma gripe comum ali, os primeiros sintomas que a pessoa estava tendo. Então, quer dizer, ele foi quem criou esse protocolo. A partir de quê? Teve estudo de duplo cego, não sei o quê, placebo? Não teve. De fato, não teve. Mas era porque era uma situação emergencial. Ele é médico de família, ele atende... Ele é tipo aquele soldado da linha de frente. Entendeu? Ele tem que se virar com o que ele tem. E a ideia é que menos pessoas fossem para o hospital. E ele conseguiu isso com esse protocolo desses 3 remédios, que era a hidroxicloroquina, sulfato de zinco e azitromicina. E aí ele contou esse protocolo para o Trump. Isso chegou até o Trump, tá? Esse tratamento que esse doutor Vladimir Zelenko fazia. E foi a partir daí que o Trump começou a falar desse tratamento, a partir daí que o Bolsonaro começou a falar desse tratamento e, né, ficou famoso no mundo inteiro, que é um tratamento muito barato. Você custa aí de 5 a no máximo 10 reais. Você conseguiria ter um tratamento com esses 3 remédios. Né? Então era super barato, super eficaz, pelo que ele pôde testar até então. Ou seja, não tinha por que não utilizar. Né? Por que eu tinha que esperar vir aquilo se era um medicamento conhecido e já utilizado em outras doenças, né? Como lúpus e artrite reumatoide. Então, basicamente é isso. As informações estão todas lá na revista. Foi uma entrevista, então você vai ver a opinião do Dr. Zelenko sobre o vírus, né? Até a previsão dele falhou, né? Que ele achou que ia ter muito mais número de mortos, né? Ele achou que mesmo com tudo aquilo, ele pensou que o vírus era muito mais grave, né? A previsão dele, vocês vão ver lá na revista, que não se confirmou a previsão, né? Ainda bem, não era realmente um vírus tão mortal assim, como a gente já tinha dito aqui por outros médicos que tinham conversado, né? Eu discordava dele, mas como eu estava entrevistando, botei a opinião do Dr. Zelenko, que você pode conferir lá na revista. Você lembra qual era a capa da revista ou não? Que eu tô tentando achar aqui pro pessoal, para poder mostrar. Inclusive tem uma edição 39 aqui que trata rede de fake news. Falando aqui da edição 39, né? Rede de fake news, onde está o Maia, o Xi Jinping, a Huawei, o Attila e companhia, né? Essa edição também é maravilhosa. Eu tava tentando achar aqui, Max, se você encontrar... Eu vou procurar aqui. Você me fala aí pra gente botar na tela pro pessoal. Eu lembro que eu anunciei aqui dia 8 de abril, né? O jornalista Max Cardoso entrevistando o Dr. Zelenko. E será na edição da semana que vem da revista Terça Livre. Então não perca essa oportunidade. Corre lá na revista Terça Livre. Uma notícia muito boa aqui. A OAB Nacional e a do DF pedem que seja respeitado o direito de acesso de advogados ao inquérito do STF que investiga fake news. Em edição conjunta com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB-DF entrou com pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal para garantir acesso aos autos dos 4 advogados que representam Alan Lopes dos Santos no chamado inquérito das fake news em curso na Corte. O processo corre sob segredo de justiça e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. A ordem ressalta a importância das investigações e a necessidade de respeito às instituições democráticas, com repulsa a quaisquer fatos que as ameacem, mas defende que a negativa do acesso é ilegal. O sigilo não pode caber ao advogado regularmente constituído no processo, fecha aspas, afirma o presidente da OAB do DF, Délio Lins e Silva Júnior. E ele ainda acrescentou: são direitos do advogado examinarem qualquer repartição policial, mesmo sem procuração,
autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Então tá aqui, pedido dos meus advogados, foi aceito, então tá aqui a comunicação da OAB, do DF, né? A gente está sempre pedindo para que as instituições realmente representem os seus membros, né? Tá aqui a OAB nacional e a do DF pedindo para que seja respeitado os direitos que os meus advogados e eu tenho, né, de termos acesso aos autos do inquérito, que ninguém sabe do que se trata. Eu vou até complementar, Alan, a sua informação, né? Louvo aí realmente a iniciativa da OAB, né? Muito importante, porque se há na OAB existe uma seção da OAB que é para cuidar da prerrogativa dos advogados. E a prerrogativa dos advogados vem sendo violada nesse famigerado inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Além do estatuto da OAB, que já garante ao advogado essa prerrogativa, que na verdade é uma prerrogativa do advogado que afeta o direito do patrocinado, da pessoa que é investigado, acusado. No Congresso, nós aprovamos no ano passado a lei do abuso de autoridade. E no artigo 32 dessa lei, diz o seguinte, que constitui, sim, configura crime de abuso de autoridade, negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração civil, penal, civil, administrativa tal, e prevê a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, meus caros, o ministro Alexandre de Moraes, ele está incorrendo nesse tipo penal. O que antes era apenas uma prerrogativa de advogados prevista no estatuto da OAB, agora é crime. A violação dessa prerrogativa é crime. E aí, com base nisso, né, o Ministério Público Pró-Sociedade, uma associação civil dos promotores e procuradores que não foram cooptados pelo marxismo, eles também entraram perante a Procuradoria-Geral da República com uma representação, um pedido para que o Procurador-Geral da República promova, né, as medidas necessárias de investigação, de denúncia do senhor Alexandre de Moraes. E hoje também, viu, Alan, já que estamos falando, né, sobre isso, hoje eu e mais 6 deputados federais, além de mim, né, entramos também com essa mesma medida. Então, entramos com o impeachment do Alexandre de Moraes, nós entramos e também o MP Pró-Sociedade entrou. E o MP Pró-Sociedade entrou primeiro com a representação perante a PGR, o Aras, né, o Augusto Aras, procurador-geral, e nós entramos também. Então, fui eu, né, só para falar para vocês aqui os deputados federais, Bia Kicis, Aline Sleutz, o Carlos Jordi, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, o Felipe Barros e o Cabo Júnior Amaral. Entramos hoje no fim da tarde com essa medida. Mas então eu quero louvar aí a OAB, que veio em defesa da prerrogativa dos advogados e que isso, no final das contas, se reverte em benefício daquela pessoa que é investigada, né, que precisa dessa assistência de acordo com o devido processo legal. Bem, então nós temos aqui a negação, né, de acesso aos autos desse inquérito, ou seja, eu ainda não sei, sério, até agora eu não sei como eles estão me tratando, como réu, como vítima. Meu advogado ainda falou assim, não, pelo jeito aqui você é réu, mas... Pelo jeito, né? Pelo jeito, arma na cabeça, né? Arma na cabeça, mão pro alto, mão na cabeça. Pelo jeito eu sou réu. De que crime? Né? De que crime? Agora, tem essa matéria aqui do Oswaldo Eustáquio, saiu agorinha, né? Essa matéria está sensacional. Saiu aqui no portal do jornalista Oswaldo Eustáquio, onde
ele diz que esposa de Alexandre de Moraes atende políticos condenados do PSDB em tribunais superiores. Além disso, o irmão do sócio de Viviane Barsi de Moraes, Tony Chalita, é responsável pelas principais ações da campanha de João Dória em 2018. A esposa do ministro Alexandre de Moraes é a advogada mais requisitada por políticos do PSDB no estado de São Paulo. Recentemente, Viviane Barsi de Moraes, que é casada com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já foi filiado ao PSDB, assumiu uma causa que está prestes a subir aos tribunais superiores em nome do prefeito José Aurício Júnior, condenado em segunda instância por crimes de corrupção. A esposa do ministro está sendo um sucesso para manter o prefeito condenado em segunda instância no cargo, graças a uma resolução do CNJ que declarou em seu artigo 2 que continuam suspensas durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela resolução TSE número 23.615, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico, fecha aspas. A situação se enquadra no caso do processo de José Aurício, né, Aurício, eu não sei como é que pronuncia o nome dele aqui, José Júnior. Condenado, Aurício contratou Viviane Barsi de Moraes para se manter no cargo por meio de liminares na Justiça dos Tribunais Superiores, local de trabalho do marido de Viviane, o ministro. Vivi, como é conhecida pelos colegas do direito, gosta das causas que já estão nos tribunais superiores. Mas, de acordo com fontes do Agora Paraná, ligadas ao PSDB paulista, o grosso das ações que trazem recursos para o escritório vem da parceria de seu sócio, Gabriel Chalita, ex-deputado federal, que também foi filiado ao PSDB, mas que apoiou o nome de Fernando Haddad para a Prefeitura de São Paulo com seu irmão Tony Chalita. Uma pausa. Aqui o nome de Gabriel aparece em destaque nos sócios do escritório de direito liderado pela mulher de Alexandre de Moraes, Barsi e Moraes, advogados associados, onde atuam também os jovens Alexandre Barsi de Moraes e Juliana Barsi de Moraes, filhos do ministro do STF, um verdadeiro gabinete do ódio. O Gabriel Chalita, só para lembrar, ele foi o responsável pela destruição na Canção Nova pela verdade que era falada na TV Canção Nova. A TV Canção Nova é uma TV católica que, quando teve o padre José Augusto denunciando a campanha de aborto da Dilma Rousseff em 2010, na campanha de 2010, ele foi simplesmente calado. O Gabriel Chalita foi o principal personagem a calar os padres da Canção Nova para pararem de falar sobre o aborto contra o PT. Vou voltar aqui à matéria do Oswaldo Eustáquio porque eu achei interessante vocês saberem quem é Gabriel Chalita. Só para lembrar quem é Gabriel Chalita, depois você bota no Google Banheira de Ouro e Padre Fábio de Mello. Ele fez uma festa na casa dele para inaugurar uma banheira banhada a ouro. Esse é o Gabriel Chalita. Vamos voltar aqui ao texto. Pessoal, aqui dentro não pode falar. Tá? Obrigado. Vamos voltar aqui ao texto do Gabriel Chalita. Até me perdi aqui. Tony Chalita foi o principal advogado de campanha de João Dória para o governo de São Paulo. Ele é o coordenador eleitoral do escritório BNZ, Braga Nascimento e Zilo Advogados Associados, que recebeu R$300 mil na campanha de João Dória ao governo de São Paulo. De acordo com os dados do TSE, Tony é advogado famoso no meio dos tucanos, apenas nas ações que envolvem Flávio Henrique Costa Pereira, que foi coordenador jurídico nacional do PSDB na campanha de Aécio Neves. São 71 processos. No TRE de São Paulo são 217 processos, a maior parte em defesa de tucanos e de João Dória, na última campanha ao governo de São Paulo. Vejam, isso é um gabinete do ódio, né? Um gabinete do golpe, né? O escritório coordenado por Tony na área eleitoral, parceiro de Viviane, hoje atua como parceiro de Dória na elaboração de projetos como o do Arena Hub. Tony é um entusiasta da Suprema Corte e compartilha as mensagens do Twitter de Gilmar Mendes e Barroso recorrentemente. Ele é apaixonado por eles, né? Dessa forma, a esposa do ministro, Alexandre de Moraes, tem ligações pesadas em contratos com políticos, sobretudo ligados ao PSDB, através do irmão do seu sócio, Gabriel Chalita.
o da banheira de ouro. Como revelado na matéria, são centenas de processos patrocinados pelo grupo de advogados para políticos do PSDB. Mas afinal, quem são os irmãos Chalita, amigos de dentro da casa e, no caso de Gabriel, sócio da esposa de Alexandre de Moraes? Gabriel Chalita chegou a ser deputado federal, foi sondado para ser candidato a prefeito em São Paulo, mas declarou apoio a Haddad. O analista de sistemas Roberto Leandro Grobman, procurou integrantes da campanha de José Serra. Dizia ele estar munido de uma denúncia bombástica contra o então deputado federal Gabriel Chalita, um dos cabos eleitorais do então candidato do PT, Fernando Haddad, e crítico ferrenho da gestão Serra. No comitê do PSDB, Grobman foi recebido com entusiasmo. A pedido do deputado federal e coordenador da campanha de Serra, Walter Feldman, o analista dirigiu-se ao Ministério Público acompanhado pelo jornalista Ivo Patarra, assessor político do PSDB. Em depoimento aos procuradores, Grobman revelou uma série de irregularidades cometidas de 2002 até 2006 por Chalita, então secretário estadual da Educação filiado ao PSDB, para favorecer o grupo educacional COC. Em troca, segundo o delator, Chalita teria recebido benefícios financeiros, entre os quais o pagamento de mais de $600 mil. 600 mil dólares, né? Mais de $500 milhão, né? De dólares, para a reforma de sua cobertura no bairro de Higienópolis. De acordo com as informações prestadas pelo delator, Chalita montou um esquema de arrecadação pessoal na Secretaria da Educação, exigia comissão em contratos e tinha contas pagas por fornecedores, como o Grupo Educacional COC. A campanha, vendida em 2010 pelo empresário James Zahe, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? O Zahe, ao conglomerado britânico Pearson, teria inclusive indicado funcionários a cargos para setores estratégicos do ramo de atividade. Por meio desse suposto esquema, a empresa Interactive, ligada ao grupo COC, e que tinha como sócio o próprio denunciante, comercializou 2,5 milhões em softwares educativos com a Secretaria de Educação Paulista. Em troca, o grupo de Zahe oferecia uma série de benefícios a Chalita. Pagou $600 mil na reforma do seu apartamento de alto padrão em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista, custeou viagens internacionais e comprou 34 mil exemplares de um livro do deputado. Olha aí como é que o cara conseguiu virar best-seller. Íntimo de Chalita, Grobman acusou de usar 2 funcionárias durante o expediente da secretaria para escreverem best-sellers que depois publicariam em seu nome. Afirmou ainda ter visto malas de dinheiro na casa e no escritório do então secretário de Educação de Alckmin, que o mesmo, né, STF, contido nesta matéria, de alguma maneira esteja perseguindo Abraham Weintraub. É pura coincidência. O Alan, sem contar que, vamos pensar aqui, ó, esposa de ministro do STF atuando em processos no STF. Essa história aqui em Brasília já deu muito o que falar, né? De filhos de ministros, de tribunais superiores. Então, assim, aqui em Brasília, quem é advogado, a gente sabe que há realmente uma procura muito grande para esses escritórios, não necessariamente por causa da competência desses advogados, mas porque eles exercem uma influência grande sobre os julgadores. Então, isso é uma coisa tão absurda, porque a lei, e tem até súmula do Supremo, impedem o nepotismo, tá? Então, se você é um agente público, tem um cargo, diretor de alguma coisa, chefe de alguma coisa, você não pode ter trabalhando com você um parente seu, um consanguíneo, você não pode ter. Isso é nepotismo. Agora, numa posição como a de ministro do Supremo ou da STJ, que você decide causas bilionárias. Supremo, então, que é uma corte constitucional que decide ações que vão interferir na vida de todos os brasileiros.
que vão interpretar a Constituição, né, e decidir ações que são não só restritas às partes, mas a todos os brasileiros. Decidem questões ligadas a bancos, questões bilionárias. Aí pode, aí não tem problema. Quer dizer, pode até não existir no direito positivo nenhum impedimento, mas isso é completamente imoral. Completamente. E eu me lembro aqui que houve uma época em que ficou essa história aí dos filhos dos ministros, saiu reportagem. A então ministra do STJ, Eliana Calmon, ela deflagrou ela expôs um esquema que estava havendo dentro do STJ, que era assim: você disse que a esposa do ministro Alexandre, ela gosta de causas que já estão nos tribunais superiores, né? Uhum. Tinha no STJ a Eliana Calmon, que era uma mulher braba, foi corregedora, séria, seríssima, que não dava a menor moleza para corrupto. Ela enxergou o seguinte e revelou que vinha um processo com outros advogados. Quando chegava no STJ, a pessoa ia no escritório, ela era procurada pelos filhos de alguns dos ministros que cobravam uma fortuna só para ele constar da procuração, porque com isso o ministro, por exemplo, que votaria contra uma causa, ele se dava por impedido. E aí tinha maioria na turma, por exemplo, a parte interessada ganhar o processo, tá? Só que a ministra Eliana, ela falou o seguinte: não, peraí, um advogado que entra depois na causa, ele não pode gerar o impedimento do ministro. O advogado é que não pode entrar na causa se o pai dele, se a mãe está... Então, ela desmontou um esquema que era milionário no STJ. E o que a gente vê, lamentavelmente, nos tribunais superiores, aqui em Brasília a gente assiste isso, mulheres de ministros, filhos de ministros atuando, sendo favorecidos por essa posição, né? E aí é claro, né? Qual é o político que não vai querer contratar a mulher do Alexandre de Moraes? Então ela já está ali exatamente por ser a mulher. Já teve aquele caso da esposa do ministro Toffoli, o caso da esposa do ministro Gilmar Mendes. Então, assim, realmente o Supremo, né, ele vive aí, né, ele tem essa questão que a gente precisa ficar de olho, né, e quem sabe até, vamos pensar, quem sabe o Legislativo não tem que elaborar aí alguma lei para de alguma forma conseguir corrigir essa imoralidade. O problema mesmo é o Ramagem, né? Ramagem era muito próximo do Bolsonaro. Era um problema. Era um homem de confiança dele. É. Aí não podia ser... Então o Alexandre de Moraes, ele tem os filhos todos trabalhando com a esposa como advogados de políticos do PSDB. O problema é o Carlos Bolsonaro postar meme. Pois é. Vocês estão entendendo? O problema real é o Carlos Bolsonaro postar meme. Indicar alguém que você confia para um cargo de confiança. Se não é o jornalista Oswaldo Eustáquio, isso aqui não ia sair em lugar nenhum. Verdade. Em lugar nenhum. Parabéns, Oswaldo. Não ia ser em lugar nenhum. E aí? Cadê a Globo News? Cadê a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo? Né? A própria OAB, né? Deveria falar sobre isso. Pois é. Não tem problema nenhum, não. Ela é esposa do ministro, ela não vai nem falar com Alexandre de Moraes. E nem Alexandre de Moraes vai falar com os outros ministros sobre os processos. Jamais. Quem pensar isso tem uma mente muito malsã. Né? Onde já se viu, né? Hein, Bia? Na verdade, suspeitar alguma coisa em relação a isso mostra que nós não somos puros de coração. Porque esse povo é tão angélico. Esse povo tem uma capacidade de domínio das paixões tamanha, eles têm virtudes assim tão maravilhosas, heróicas, né? Virtudes tão heróicas. Eles, na verdade, são divinizados. Nem virtude heróica já é para ralé. Eles já são tão divinizados, que aí a gente pensa assim, mas pode sucumbir de comentar um com o outro sobre a decisão. Jamais. O coraçãozinho deles não tem... Que Imaculada Conceição. Vocês estão de sacanagem com a minha cara? Essa mulher aqui tá acima. Entendeu? Ela é imaculada na Conceição, no coração, entendeu? Na alma, tudo. Ela jamais vai ter
entendeu? Uma inclinaçãozinha de comentar com o marido, que é ministro da Suprema Corte, que defende o PSDB, que tá querendo caçar a chapa do presidente Bolsonaro. Vocês também têm tudo pra vocês é golpe? Olha o coraçãozinho desse pessoal. E essa história vem de longe, hein, Alan? Só lembrando aqui que a Época publicou, no dia 1/10/2018, o seguinte: conversa com Toffoli e Lewandowski. Em conversa com Toffoli, Lewandowski ameaçou denunciar desvio de poder no STF. Foi por aquela época em que o Lula queria dar entrevista e o Lewandowski autorizou ele a dar entrevista. Aí o Fux, numa liminar, cassou a autorização para o Lula, que estava preso, dar uma entrevista. Aí o Lewandowski se encontrou com o Toffoli na Universidade de São Paulo e disse o seguinte: olha, ou libera o Lula ou eu vou abrir o bico e vou falar sobre desvio de poder no STF, tá? Então, tô com essa matéria aqui, já vou te passar agora. Eu quero essa matéria na tela para você comentar. Vamos lá. Manda aí, manda aqui. Tudo é ao vivo, tá, gente? Não tem teleprompter, não tem nada. Não, o Oswaldo mandou aqui para mim ainda agora a matéria. Aqui, ó. Coloca na tela, Anderson, pra gente. Tá chegando aí. Pronto. Coloca na tela pra gente que eu quero ver isso aí. Vai lendo lá e comentando que eu quero... Opa, deixa eu voltar ali. Conseguiu aí? Qualquer coisa eu leio aqui. Em conversa com Toffoli, Lewandowski ameaçou denunciar desvio de poder do STF. Olha só, rapaz. 2018 isso. Mostra ali, Anderson, pra gente. 2018. Que coisa, né? Aquela imagem ali é profética. Censura. Olha ali. Isso foi em 2018, 2018. Né? Olha só. Eles se protegem, né? Falou assim, ou libera o Lula para dar a entrevista que ele quer, ou eu vou abrir o bico e vou contar sobre desvio de poder no Supremo. Mas entrevistar o Adélio não pode. Não é? Que coisa, hein? Pois é. Abra a boca, Lewandowski. Vamos lá. Lê ali. Em conversa com Toffoli. Você consegue ler aí? Eu abri aqui de novo. Vê se você consegue ler, que aqui eu estou impedido. Olha só. Eram 11 horas de segunda-feira, 1º de outubro, quando os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski se encontraram no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Toffoli tinha acabado de proferir uma palestra sobre o 30º aniversário da Constituição e encontrou-se em uma pequena sala atrás do auditório com Lewandowski, que também palestraria no evento. O cenário traz alegria para ambos. Toffoli por ter cursado direito na instituição e Lewandowski por ser professor no local. Mas a conversa entre os dois não foi nem um pouco amigável. Toffoli tentou se antecipar e se dirigiu a Lewandowski para lamentar a guerra de liminares ocorrida na sexta-feira na mais alta corte do país. Lewandowski tinha dado autorização para o jornal Folha de São Paulo entrevistar o ex-presidente Lula. Horas depois, o Partido Novo entrou com um pedido de suspensão de liminar atendido por Fux, que proibiu a entrevista. Toffoli disse a Lewandowski que levaria o caso ao plenário da corte ainda naquela semana para resolver a situação. Foi quando o sangue de Lewandowski subiu. Com o rosto vermelho, disse a Toffoli que se o caso fosse levado ao plenário, ele denunciaria o desvio de poder que tomou conta do STF. Lewandowski recomendou ao colega que pensasse bem antes de levar o processo a julgamento, porque ele não ficaria calado. E depois de falar bastante, deixaria o plenário sem participar da votação. Toffoli, que tomou posse como presidente do tribunal no último dia 13, porque essa matéria é de 18, né, pedindo calma aos colegas, viu que não conseguiria apagar o novo incêndio em plenário. Ficou de pensar em outra solução para o impasse e depois falar com Lewandowski. Os dois conversaram por menos de 10 minutos. Lewandowski ainda estava com um semblante transtornado quando deixou a sala. No mesmo encontro, Lewandowski disse a Toffoli que naquela mesma segunda-feira daria uma nova decisão e reafirmaria a autorização para o jornal entrevistar Lula imediatamente. Foi para o almoço pensando nas palavras que usaria no despacho. Depois de comer, escreveu a decisão com a ajuda de assessores. Tá? A bandeira de Toffoli à frente do STF era justamente pacificar o tribunal. Bom, então aí foi, né? E o Lula deu a famosa entrevista. É o encarcerado que fala.
É o encarcerado que fala, que escreve, que dá entrevistas internacionais. Era, né? Agora é o solto que fala, mas continua condenado. O pessoal aí é profissional, né? É. Bem organizado, né? Não, Bem organizado. Fico imaginando, né? Bem organizado. É um ambiente bem cordial, entendeu? Um ambiente fraterno. Eu Mas acho que assim, tem muita decisão bacana. Eu tô vendo uma aqui também. Mas aí o Barroso... Ah, O Barroso é excepcional aqui. Ele vai debater com pessoas bem competentes, né? Barroso discute eleições com um youtuber que previu 1 milhão de mortos por coronavírus. Presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, integrantes da equipe da Justiça Eleitoral, participaram de live para discutir as eleições de 2020 com um youtuber, Átila Yamarino. Ele é microbiólogo, graduado na Universidade de São Paulo, USP, e pós-doutorado na Yale University, nos Estados Unidos. E ele previu até agosto nós teríamos 1 milhão de mortes devido ao coronavírus. O cara é bom, né? E tinha como base o estudo, sabe de quem? Da Imperial College. Quer comentar, Max? aquele mesmo estudo que... Daquele Não, mesmo bom. pessoal que acertava tudo, para não dizer o contrário. É. Aquele pessoal que disse que ia morrer não sei quantos milhões de ingleses. ingleses, né? Que falou da época do H1N1, que deu um prejuízo de bilhões para o Reino Unido, porque ele preveu lá a morte, né? A infecção de não sei quantos milhões de suínos, e depois não foi nada daquilo. Né? Esse pessoal do Imperial College eu não entendo. Como é que os caras que erram só erraram, e eles erram assim no nível de 1000%, tá? É um erro assim absurdo. E as pessoas ainda escutam, a OMS ainda escuta, e ainda tem esses youtubers aí que escutam. Mas o youtuber não me surpreende, né? O que me surpreende são as pessoas escutarem um cara desse. Sim. O Brasil está numa situação bem interessante, né? Roda Viva, você já teve ali Paulo França entrevistado, e hoje é o Felipe Neto. Cara, assim, o que falta? É Tiririca deputado, Isso aí. Felipe Neto no Roda Viva, Átila Yamarino dando consultoria para o TSE e a Anitta querendo ser presidente. Cara, alguém me fala aí. O que aconteceu nessa porra? É o quê? É pra fazer igual o Didi? Hã? A gente entrou em algum universo paralelo, Cara, eu ninguém me sei. avisou. Que reality? Assim, qual foi o reality que o nego me colocou, que é de comédia e ninguém me avisou até agora? É o show de Truman. Cara, isso é o show de Truman, cara. Aí eu, jornalista, vou lá falar a verdade. Mão pro alto! Pois é. Aí o assassino do Tim Lopes vai pra casa. É isso aí. Assim, qual é a dificuldade de entender o que tá acontecendo? Não, eu quando vejo comentários do pessoal assistindo lá, Nando Moura, Arthur Duval, MBL, eu fico imaginando assim, cara, esses caras estão fumando maconha. Não é possível. Átila Yamarino. O Barroso tá lá. Tu sabe que o Átila ele se auto-refutou na primeira resposta dele no Roda Viva, não sei se você soube disso. Não. Ele chegou no Roda Viva, sentou. Primeira pergunta. Ele é contra a abertura, certo? Ele é a favor do lockdown. O isolamento horizontal. Ele é a favor do isolamento horizontal. Ele é a favor do isolamento. É um nome bonitinho pra poder ficar todo mundo dentro de casa trancado e a polícia poder te matar e te prender na rua. Isso aí. Só que ele não tava na rua, certo? Certo. Não foi por videoconferência. Aí a Vera Magalhães perguntou pra ele: por que você veio dar entrevista e ir a favor Do lockdown. do lockdown? Por que você não fez de casa? Por que você não fez de casa? Aí ele respondeu: porque eu não tô no grupo de risco. Ele se auto-refutou imediatamente. Na primeira pergunta. É, impressionante, né? Ele ainda falou assim... Ele é a favor pros outros, Pois né? é, ainda falou assim, meu tio ou alguém lá da casa Não. dele que tá no grupo de risco, ele tá isolado. Tá isolado. Que ótimo. Ele definiu É. isolamento vertical na É. primeira pergunta. Que ele é Incrível. contra. Que ele é Incrível. contra. Que ele se desconta. Muito Mas, bom. gente, olha, é muito sério essa crise da inteligência. Inclusive, leio o livro do Flávio Gordon, né? Que é muito bom. Mas essa crise da inteligência... Porque na cabeça de alguém
vendo essa situação, tudo fala assim, é tudo combinado, tem toda uma estratégia, tem um poder central ali, que é o Partido Comunista Chinês que está mandando em todo mundo. Gente, não. Você tem iniciativas que são do Partido Comunista Chinês, utilizando a OMS, etc. Mas a aderência a tudo isso chama-se burrice. O problema é que quando você escuta burrice, a primeira coisa que as pessoas pensam é o quê? Burrice é inocência. Não. Você pode ser um tremendo de um desgraçado e também ser burro. Nada pior do que um burro com iniciativa, né? É difícil. Entendeu? Eu quero comentar uma decisão. Assim, eu estou resgatando umas notícias antigas, porque a gente precisa falar. TBT de sexta-feira. Não é quinta, mas pode. TBT. Não é quinta, mas agora é TBT. Porque a gente está vendo coisas acontecerem que nunca aconteceram antes, né? E assim, olha, quem tá aí? Fala, Marisa. E aí, o presidente Bolsonaro tem sido muito atacado. Dizem que ele falou que decisão ilegal, né, para cumprir, né? Aí, assim, de uma forma saudosa, eu vi aqui assim, ó, no dia 13 de dezembro de 2016, olha só, decisão ilegal não é para ser cumprida, diz Renan sobre liminar do Supremo. Todo mundo lembra desse episódio dele se escondendo do oficial de justiça. Nenhuma decisão ilegal é para ser cumprida, mesmo que seja decisão judicial. É um dever de cidadania. Dever de cidadania. Tá? E na época, o senador Renan Calheiros, que era presidente do Senado, referindo-se a uma liminar do ministro Marco Aurélio, né? Ele teve o apoio da mesa do Senado. Então, por que agora eu fico ouvindo lá no Congresso um monte de gente dizendo que o presidente Bolsonaro, ele quer romper com as instituições, isso e aquilo, sendo que, na verdade, até agora, ele foi o único que cumpriu todas as decisões, por mais ilegais que sejam. Exato. Ele não deixou de cumprir nenhuma decisão judicial. Está cumprindo decisão ilegal, como essa decisão esdrúxula que requisitou o vídeo de uma reunião entre o presidente e seus ministros, expôs esse vídeo, o conteúdo do vídeo. O ministro Weintraub hoje teve que depor baseado nesse vídeo que foi exposto pelo ministro Celso de Mello, que cometeu abuso de poder, abuso de direito. Então, vamos só relembrar. Hoje é o dia de recordar é viver. Vai lá, Bia. Não é isso, Alan? TBT jurídico. TBT jurídico. E aí, mas assim, hoje teve uma coisa que me emocionou, Alan. A gente está passando por tanta angústia, né? Quando a gente pensa que a gente é investigado num inquérito absolutamente legal no Supremo, que a gente sabe que... Sem indício de crime. Sem crime, sem nada. A gente está vendo o jogo sendo armado, entendeu? A gente agora, o ministro Og, do TSE, já deu prazo para o presidente Bolsonaro e o Mourão se manifestarem o que eles pensam sobre as provas desse inquérito ilegal serem usados na ação que está no TSE sobre a cassação da chapa. A gente está vendo aquele roteirinho que a gente já tinha enxergado lá atrás, passo a passo se concretizando. A gente sabe que essa CPMI das fake news, esse inquérito é só para... Não é para encontrar provas, não. Presta atenção. É para forjar provas de um crime que não existe, que é crime de fake news, que não existe. Para levar isso para o TSE, para caçar a chapa do Bolsonaro e do Mourão. A gente sabe exatamente qual será o fim dessa historinha, a não ser que alguma coisa, né, que a pressão do povo, né, consiga barrar isso daí. Porque senão, meu filho, a história é essa, a gente já está vendo e já está acontecendo tudo isso. Mas hoje, para minha alegria, né, uma coisa que me emocionou, um procurador de justiça aposentado, e eu mandei para você também, viu, Alan? Se você quiser compartilhar o HC, você compartilha o último que eu te mandei, que eu tirei os dados dele, casa, endereço, essas coisas não interessam para ninguém. Um habeas corpus preventivo que foi impetrado pelo Amarílio Tadeu, daqui de Brasília, que é um procurador de justiça aposentado.
tá? E eu me emocionei muito quando eu vi, porque foi uma peça muito bem feita por uma pessoa que conhece do assunto e foi no âmago da questão. Gente, ele entrou com um habeas corpus preventivo perante o Supremo Tribunal Federal em favor de si mesmo, né? Ele é o impetrante e ele é a pessoa que é beneficiada aí pelo habeas corpus, tá? O paciente, que se chama na linguagem jurídica, dizendo o seguinte, que ele é eleitor do Bolsonaro, que ele aprendeu nos bancos da escola de direito, que todos temos liberdade de expressão, de manifestar o nosso pensamento, que essa liberdade está prevista não só na Constituição brasileira, como nos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, tá? E aí ele fala do medo, do receio e da angústia. E aí ele diz que hoje, ele que é uma pessoa que usa muito as redes para se posicionar politicamente, ele teve medo e receio aguçados na manhã do dia 27 do corrente mês, é que lá eu não vou conseguir enxergar. Não, pode continuar lendo, é só para na tela. Tá. Ante uma operação policial deflagrada a mando da autoridade coatora, com a expedição de mandados de busca e apreensão cumpridos ao amanhecer pela Polícia Federal, surpreendendo cidadãos brasileiros ainda em roupas de dormir, como se facínoras fossem. E aí ele vai descrevendo tudo, né? É uma operação e um inquérito feitos ao arrepio do devido processo legal, ao arrepio dos comandos constitucionais e legais sobre como você investigar, como você exercer o direito da persecução penal do Estado, não é? E aí ele diz o seguinte, que ele está se sentindo, a injustiça e o arbítrio, a violência partida do próprio Estado, a truculência nos remetem aos momentos mais tenebrosos da história. Eu vi, ninguém me contou, com meus próprios olhos, os resultados do que foi Auschwitz, Birkenau, e eu vi o resultado do poder do Estado, vi e chorei. Não há como evitar, mas minha mente me remete ao infeliz Joseph K., personagem principal do escritor Franz Kafka, no livro Der Prozess, O Processo. Assim, roga-se o recebimento e conhecimento do presente writ quer dizer mandado de segurança, tá? E ante o exposto, habeas corpus aqui, né? Aqui no caso é o exposto nas razões apresentadas, e aí ele fala da idade avançada dele, da mulher dele, e anteriores decisões exaradas em tal ilegal inquérito, geradoras de medo e receio de vir o impetrante a ser submetido a uma ilegal e constrangedora operação policial ao iniciar do dia. Então, com base em tudo isso, ele pede, ele fala o seguinte, olha, ante também a evidente possibilidade de que os posicionamentos políticos e jurídicos e críticos do impetrante relativos a decisões dessa corte venham a ser interpretados como fake news e ou ofensas a alguma sensível autoridade do judiciário, é que se pede seja proferida decisão liminar expedindo-se salvo-conduto, tá? Então ele quer um salvo-conduto para poder continuar manifestando o seu pensamento, um pensamento crítico ao STF, um pensamento de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ele, como cidadão brasileiro, está com medo de que qualquer coisa, uma opinião que ele dê, seja considerada fake news, uma interpretação de um fato seja considerada fake news, seja considerada ofensa a algum magistrado mais sensível. Hoje também eu quero parabenizar o doutor Amarílio Tadeu por essa iniciativa. Liguei para ele emocionada e pedi autorização para compartilhar. E ele disse, compartilhe com quem você quiser. E a nossa ideia é que você vai ficar na revista do Terça, eu vou colocar também no meu site a peça, no site Bia Kicis, você vai poder acessar, coloca seu nome, tá? A descrição dos fatos já está ali, você só muda a sua qualificação, não precisa de advogado para impetrar habeas corpus, você faz isso de forma eletrônica, de onde você estiver, tá?
entre com um habeas corpus que será distribuído, na verdade, ele irá por prevenção ao ministro Fachin. Nós poderemos encher o Supremo Tribunal Federal com milhares de habeas corpus. Na verdade, poderiam ser 200, quantos milhões de brasileiros nós somos? Mais de 200 milhões. 207, eu acho, milhões de brasileiros. Cada um poderia entrar com seu habeas corpus, tá? Nós poderíamos entrar porque todos estamos ameaçados. Na verdade, 207 não vai dar, não, porque tem aqueles que votam, tem aqueles que querem derrubar o Bolsonaro. Então, esses não vão entrar, porque eles têm muitos aí que estão torcendo por esse inquérito ilegal. Tem o pessoal do PCC também. Tem. E tem aquelas pessoas que realmente não estão se dando conta dessa arbitrariedade e acham bonito uma injustiça sendo perpetrada contra inocentes. Então, isso é muito triste de ver. Mas parabéns a Marílio Tadeu por essa iniciativa. Gente, vamos entrar com habeas corpus, todo mundo. O modelo vai ficar lá. Vai ficar. Tanto no Terça, na revista do Terça, como nas minhas redes. E eu digo o seguinte, pessoal, nós precisamos de judicializar essa questão e dar visibilidade a ela, porque não é possível que essa violência continue a ser perpetrada. Nós precisamos nos unir agora, tá? E não adianta se alguém vai dizer, a deputada Bia Kicis está conclamando as pessoas a entrarem com habeas corpus. Entrar com habeas corpus não é crime. É isso que estão dizendo de nós. Que a gente está talvez fazendo uma formação de quadrilha, porque estamos conclamando aí, convocando as pessoas a subirem hashtags no Twitter. Exato. Gente, quadrilha é quando você se organiza, se junta para cometer crime. Desde quando entrar com habeas corpus, desde quando você levantar hashtag no Twitter, é crime. Então, sabe, é de assustar. É piada de mau gosto, sabe por quê? Maio tá terminando, vai começar a festa junina. Aí vai ter as quadrilhas da direita. Pode entendeu? ser. Aí como é que tá na cabeça do Alexandre de Moraes que botou lá? Quadrilha, né? Botou quadrilha, não foi? Organização criminosa. Oh, não, organização criminosa. Eu fico indignada, Alan. Eu realmente fico indignada com uma coisa aí, dessas. E o motivo é esse, que eles querem festa junina. A gente quer dar essa oportunidade para vocês. Olha, eu quero dizer que só hoje, no meu gabinete, eu recebi mais de 30 e-mails pedindo para eu liberar a nossa petição do impeachment. Está liberado, nós estamos fornecendo para todo mundo que pede. Entre também com o impeachment do Alexandre de Moraes. Porque o que nós estamos fazendo é usar as ferramentas legais. Agora, tem gente que está usando ferramenta ilegal e nós é que estamos sendo acusados, certo? Isso aí. Sim. Saiu então a minha matéria, a Record News estava aqui antes do boletim, por isso que a gente demorou até um pouco aqui para organizar tudo. A Record News estava aqui querendo ouvir o meu relato sobre o que aconteceu nesse inquérito, né? E saiu também na Rede TV. Se pelo menos isso acontecesse uma vez no mês. Uma vez no mês, né? Fulano disse que você difundiu ou promoveu, ou publicou uma fake news. Você quer falar sobre isso? Isso aí. Só isso. Só isso. Tá aí, então, Rede TV e Record indo contra a maré daqueles que são do diálogo cabuloso, né? Pelo menos temos duas emissoras aí que não estão indo em direção ao diálogo cabuloso. Tem uma PL 2630 do senador que disse o seguinte, Bia. Ele falou assim... Já botou o vídeo? Não, tem que voltar. Então tudo bem. Então tá aí a PL, né, 2630, que o senador Alessandro disse que quem define a verdade é o Supremo. Nossa, que lindo. Legal, né? Na casa dele funciona assim? Deve ser, né? Imagina ele virando pra esposa e falando assim, eu sou bonito. Aí ela, amor, a gente tem que perguntar pro Supremo. Liga pro Alexandre de Moraes. Liga pro Alexandre de Moraes. Aí beleza, tá ali a PL e recebemos um vídeo de um seguidor nosso que, ao tentar acessar essa consulta pública dessa PL para votar sim ou não, ele quer votar não, tá? Ele quer ser contrário a essa PL. Aí ele foi lá, botou no Google, vejam só, ele botou no Google e clicou no primeiro link, que é do Senado Federal. Sim. Do Senado Federal. Olha o que acontece. Lá, confirmar o sim.
Vocês podem reparar que o mouse tá no mesmo lugar, tá? Então ele não clicou no sim antes, não. Peraí, Não tá cadê o editado. mouse no sim? Não tá editado. Não, tá ali, ó. Para o confirmar mouse não sim. tá no sim. Ah, Aí é que já tá. vem o pedido Já pra vem, confirmar. já vem Põe o pra rodar de link novo, dá pra botar. para confirmar o sim. Que manipulação, Ó, põe pra- filha ó, Ó, da de mãe. novo, Presta ó. atenção. Tá ali a PL. Olha que o mouse não vai se mover, ele vai ficar parado. Ó. Ele botou PL Não tá 2630. Ó, botou no Olha lá, Google. ó. Tá, PL vamos lá, quero ver. Ó, 2630 Confirmar barra o 2020. Cara de pau, hein? Ê, Senadão. Aqui, Aí ó. o pessoal da Vamos fazer nós aqui, ó. tecnologia do Senado. Vamos fazer- Isso é o Google ou é o Senado? O que É o que você Senado, acha? é o Senado. Isso, Aí isso aqui, ó. aí é um algoritmo do site. Do site. Aqui, ó. Vamos lá clicar. Entra. Na votação. Menino. Você clica na votação, tá ali o site do Senado. Aqui, ó, consulta. Olha aqui, ó. A gente clica na consulta. Olha aqui, ó. Deseja confirmar seu sim? Eu vou filmar aqui, ó. Nossa, Eu gente. vou mostrar isso aqui agora no Stories do Instagram. Caramba, Aconteceu aqui agora comigo. Faça em casa, grave e me marque no Instagram. Aqui, ó. Façam vocês aí, pessoal. Aqui, ó. Mas tem que filmar a tela, né? Eu não sei fazer esses negócios de Não, aqui, ó. Eu vou Ele vai gravar. Eu vou fazer um a própria stories tela, aqui vai ao filmar. vivo. Ó. Tô fazendo aqui o stories. Aqui, ó. Biaquista, deputado Biaquista tá aqui comigo. A gente tá ao vivo no Boletim da Noite. Testemunha, hein? Você vai lá, aí tá aqui a consulta pública. Quando Peraí, você deixa eu filmar clica. aqui também, espera. Vai lá, Bia. Vamos Eu lá. vou filmar também isso daqui. Filma aí. Que aí quando você Vídeo. clica na consulta pública. Não, filma. Quando você clica na consulta pública, ele já vem confirmar o sim. Olha ali, ó. Você não pode nem votar não. Já tá escrito ali. Confirmar o seu sim. A gente acabou de fazer o teste aqui agora. Ó, PL 2630, gente. Aquele da CPMI da fake news. Isso aqui, mais uma fake news ao vivo. Porque quando eles disserem que o sim tá ganhando, Pois é. você já sabe por que o sim tá ganhando, tá? Tremenda manipulação descarada. Ê, Senado, que vergonha, hein? Mas onde é que eles aprenderam isso? Vamos lá, Anderson. Eu quero botar aquele vídeo lá. Onde que o Senado aprendeu a fazer essas coisas, Bia? Vamos Não ver sei. ali. Ah! Ah lá, onde é? Vamos lá, solta aí. Olha, gente, nesse momento me encontro em Moscou, na Rússia. Aqui dentro do Kremlin, está aqui ao fundo aqui o palácio do presidente Putin, administra esse grande país, a cidade tem 11 milhões de habitantes. O que é que eu vim fazer aqui? Eu, como presidente da CPMI, da fake news, preciso absorver mais conhecimentos. Irei fazer intercâmbio aqui com parlamentares que também estão investigando este mal que assola o mundo e também conversar com a parte de técnicos. Porque o meu intento é o quê? É levar para o Brasil conhecimento para combater este mal que dilacera as famílias brasileiras com mentiras plantadas e que faz com que a gente perca a liberdade. Então é isso que eu vim fazer aqui na Rússia. Valeu? Vem com a gente e darei notícias. Vamos só ouvir de novo que tava muito baixo antes, por favor. Eu quero ver como é que... Onde que esse pessoal... Assim, aí você pensa assim, né? Pô, esse pessoal tá querendo aprender a fazer consulta pública. Né? Estados Unidos, Israel, Londres, né? Não. Vamos lá, de novo com um áudio melhor agora. Vamos lá. Olha, gente, nesse momento me encontro em Moscou, na Rússia. Aqui dentro do Kremlin, está aqui ao fundo aqui o palácio do presidente Putin, administra esse grande país, a cidade tem 11 milhões de habitantes. O que é que eu vim fazer aqui? Eu, como presidente da CPMI, da fake news, preciso absorver mais conhecimentos. Irei fazer intercâmbio aqui com parlamentares que também estão investigando este mal que assola o mundo e também conversar com a parte de técnicos. Porque o meu intento é o quê? É levar para o Brasil conhecimento para combater este mal que dilacera as famílias brasileiras com mentiras plantadas e que faz com que a gente perca a liberdade. Então é isso que eu vim fazer aqui na Rússia. Valeu? Vem com a gente e darei notícias. O Putin. De quem a gente falou hoje de manhã, Max? De quem que nós falamos aqui hoje de manhã? Golunov. O jornalista que foi preso na Rússia. Ah, o Ivan Golunov. Ivan Golunov. Sim. O jornalista que foi preso porque estava denunciando as fraudes nas eleições na Rússia. Que aí você pega o vídeo, né? Que a polícia pega o cara, né? Eles pegam ele, levam ele no ônibus, aí depois vem com a bolsa dele e tiram um saco de drogas dentro da bolsa, né? Não tem país melhor pro cowboy da Bahia, né?
fazer um curso para aprender a lutar contra fake news. Você não tem Operação Faroeste, né, da Polícia Federal, por isso o nome dele é Cowboy da Bahia. Para quem não sabe, não assinou revista ainda, Ângelo Coronel foi o cara que, franciscanamente, né, o coração inflamado de amor e justiça, conversou com os grileiros e o judiciário que está quase todo na cadeia na Operação Faroeste. Isso aí. Mas ele jamais participou de qualquer coisa ilícita, imoral. É um homem cheio de amor no coração e participou dessa conversação. É óbvio que tinha algumas, né, pessoas acusando. O Ministério Público ficou pegando no pé do Ângelo Coronel. Disseram que ele recebeu dinheiro por isso aí. Aí quero ver provar. Pois O Ministério Público falou que o Ângelo Coronel recebeu dinheiro. Que queria investigar, né? Isso. Se o Ângelo Coronel recebeu dinheiro. E o Ângelo Coronel falou: prova! Ângelo Coronel tem culhão. Mas é óbvio, né? Óbvio. Um capetinha chegou lá pra atrapalhar a vida do Ângelo Coronel, que tava ali pronto pra provar a inocência É dele. isso aí. Um demônio, um satanás, um capiroto, tacou fogo num pedacinho pequenininho da Assembleia Legislativa, onde estavam todos os registros de pagamento de seus funcionários. Só ali pegou fogo. Não, mas não todos os registros. Ah, não foram Foi todos. na estante que tinha os registros do Ângelo Coronel. Isso é coisa do capeta, querendo insinuar que o cara Foi. é má pessoa. A sala toda não pegou fogo, foi só a parte. Isso tá na que revista tava ali. Terça Livre. Assine a revista que vocês vão ver. O bombeiro disse que foi curto-circuito. É o Corpo de Bombeiro da Bahia, curto-circuito. É. Um homem desse, eu não sei como é que o Ângelo Coronel não tem asas. Eu tenho medo de ser... As crianças em Fátima, quando viram o anjo de Portugal, ficaram o quê? Quanto tempo, Rodolfo, assim, em êxtase? Uma semana? Uma semana ainda com aquela visão. Bom, a próxima vez que eu ver o Ângelo Coronel, eu vou ficar como? Né? A próxima vez que eu olhar o Ângelo Coronel, que nem eu tô olhando a Bia aqui agora, eu vou ficar... O cara mandava ficar olhando pra cima. Ficar olhando pra cima assim. Eu vou ficar como? Aí o Ângelo Coronel vai ter que falar pra mim que nem o anjo falou pra São João no Apocalipse. Levanta-te, sou um como tu. Hã? Levanta-te, Alan. Sou um como tu. De branco ainda, né? De branco. Aí tu vai falar, não é não. Não é não. Não, assim, pro Ângelo Coronel chegar ao auge, o auge mesmo, é ele ser recebido pelo Papa Francisco. Aí eu tenho certeza que ali tem coisa do capiroto. Se ele for recebido, eu falo, meu irmão, reptiliano. Agora eu acredito. Agora eu acredito! Agora eu acredito! Reptiliano. Brabo. Aí eu vou dizer, Max, você é mentiroso. Tem ET sim. Aí eu Alan, vou ficar igual o Alex Jones. olha aqui, gente. They are invading our country! Ô, Alan, olha aqui, ó. Só por amor à verdade aqui, porque aqui não tem fake news. Ok. Eu quero dizer o seguinte, que parece que o site lá do Google, lá do Senado, tem 2 links. Um que é para quem quer votar a favor e um que é para votar contra. Então parece que você tem que olhar, quando você entra, no final tem uma barra a favor ou outro barra contra. Então vamos só confirmar, porque eu tô recebendo essa informação. E aqui não tem fake news. Aqui, caso a gente receba uma informação que não esteja correta... Vamos lá, Bia. Eu tô recebendo de 2 pessoas, então nós temos que confirmar. Então, Mas peraí, a gente não disse que só tem link pra sim. A gente disse É porque tem um que quando você clica já quer confirmar Então, ou não. o erro é ter um link no Google pra sim e pra não. E o sim ser primeiro. E o sim veio primeiro. Mas vamos testar de novo? Só porque, gente, a gente precisa ter muito cuidado, porque Vamos aqui a gente não pratica Vamos fake lá. news nenhuma. A gente pode até se PL, enganar, ó. mas se isso acontecer, a gente a corrige. Tô fazendo ao Vamos vivo ver. aqui, ó. PL Correto. 2630 2020, pesquisei no Vamos Google. ver. Aí você tem o primeiro, que é sobre o texto. Primeiro link. Segundo link é Twitter, no Twitter. E aí tem esse link aqui. Quando você abre, dá sim. Mas ele tá escrito alguma coisa a favor no final do link? Só pra saber. Não, sim, com certeza. Ele tem que estar sim. Ele tem que estar sim, ó.
Mas só que ele não mostra Cadê aqui. o do não? Ah, e aqui no meu não tem, não. Aqui, eu tô falando sério aqui. Olha aqui, ó. Eu vou te mandar um que eu recebi aqui. Não, no meu não tem, Mas não. só pra né? você saber, Mas pra só gente assim. entender exatamente o que eles estão Mas falando. não pode ter um Nem link por pra cima, sim, Não, nem mas pra meu não. amor, mas a gente tem pode. que explicar o que está acontecendo. Sim, sim. Pode até ter um pra sim e pra não, mas o do sim tá priorizado. Vamos falar exatamente o que tá acontecendo. Sim, sim. Entendeu? Mas só pra eu ver aqui, ó, porque o Evandro me mandou, se não me engano, foi o Evandro que me mandou um link dizendo tem um pra sim, um pra não, deixa eu ver. Não. Enfim, Mas é só tem pros dois. é porque senão depois Algumas vão pessoas dizer estão- que a Terça Livre mentiu, Terça Livre mentiu. Não. A gente está testando, a gente até tá vendo aqui que existe um para não, mas ele é mais difícil de achar. É isso que a gente tem que saber, Alan, para a gente não correr o risco de falar alguma coisa errada, porque aqui, né, já sabe como é que é. Só antes de... Só... Olha aqui, Sim. eu vou te mandar o link do não. Tá. Vamos pra próxima pauta aqui, só que... Eu quero falar dessa lei, tá? Aquele texto que eu... Tá, então, antes de você falar, poder então... ir embora e O ceder Antônio, lugar o Antônio pra Tabê botou assim, terça livre, a quarta presa, né? Foi. Ô, Antônio Tabê, só pra lembrar que o teu canal My News é menor que o meu e quando eu entro ao vivo eu te esculacho. Só em audiência. Você tem todo o investimento, todo o dinheiro. E... É assim, você pode rir hoje, Antônio Tabê. O que você não pode me sentar comigo numa banca... Pessoal, peraí. O que você não pode fazer é sentar do meu lado para debater qualquer tema. Antônio Tabê, deixa eu te explicar um negócio. Nem se você debater comigo qual é o melhor papel higiênico para limpar a bunda, você sabe. Você tem noção disso? Você não consegue sentar comigo. É neve ou é o outro lá? Sei lá, o rosa da década de 80. Você não sabe. Entendeu? Limpa com a Porque, sabe por quê? Não, sabe por que ele não sabe? Por quê? Perdeu a sensibilidade. Vamos pra... Eu ainda pergunto, né? Eu ainda pergunto, dou chance. mão. Piadona de pedreiro, moleque. Fala aí, Bia. Gente, olha, eu queria falar pra vocês o seguinte. Eu fui entrevistada pelo Estadão e outros parlamentares foram também para falar a respeito dessa lei, tá? Essa lei aí dessa pesquisa, né? 2630, né? Que essa lei que se chama PL da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O nome não tem nada a ver com o conteúdo da lei, ela é exatamente o contrário, evidentemente, que não quer se dar nem transparência, nem liberdade, né? Mas saiu um trechinho do que eu escrevi, mas o texto todo que eu escrevi está no meu site, Bia Kiss, está lá o link nas minhas redes, vocês vão acessar. Mas eu quero chamar a atenção porque algumas pessoas ficam confusas quando a gente fala dessa lei, assim como tem a da Tabata lá na Câmara também, né? Mas peraí, Bia, você é a favor das fake news? Claro que não, ninguém é a favor de fake news, tá? Mas o problema é o remédio que eles querem usar para combater fake news, que é controle das redes sociais. E quem é que vai controlar as redes sociais? Vai ser alguém ligado à esquerda, alguém de esquerda, evidentemente, uma agência checadora, verificadora, que é ligada ao pessoal da Folha de São Paulo, tipo a Fact Check. Não vai ter ninguém de direita, não, gente. Vocês podem ter certeza disso, que nós não estaremos lá checando. Se tiver a Paula Marisa checando, a Valéria checando, a Bárbara, o Mauro, o Alan, se eles estiverem checando, eu vou ficar mais tranquila. Mas isso não vai acontecer, tenham certeza, não vai. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção nessa lei, olha só que interessante. Fala o seguinte, que essa lei, o objetivo proposto é o combate à desinformação, tá? Mas ela excepciona, olha que interessante, essa lei ela excepciona qualquer manifestação que seja cultural, ficcional, religiosa, artística, satírica, intelectual, né? Que seja o desenvolvimento disso. Menos o desenvolvimento, menos questão política. Então, essa lei ela quer restringir o livre desenvolvimento da política nas redes. Ela libera o resto. Você pode escrever sobre cultura, sobre religião e tal. Ela não vai tratar disso. Mas se você falar sobre política, ela vai te engolir. E aí os checadores de opinião, os checadores dos fatos, na verdade, eles não checam fatos. Eles vão checar a nossa opinião, a nossa interpretação sobre os fatos. Porque já é isso que ocorre. Se você coloca... Porque, assim, para checar fato,
Não precisa de lei. Você já pode ir num site de vai no Wikipedia. Eu quero saber se uma coisa é real, sobre aquele fato, eu vou lá, Wikipedia, e checo sobre aquilo ali. Existem outros sites já que você pode checar um fato, tá? Agora, o que eles querem é restringir a opinião dos conservadores, a interpretação dos conservadores sobre os fatos. Isso é que tem sido considerado fake news, tá? Então fica muito clara aqui a restrição ao livre desenvolvimento da política e tendo em vista que na visão de políticos da esquerda, olha só, vamos prestar atenção, tendo em vista que na visão de políticos da esquerda tudo é política, você ir ao banheiro é um ato político para a esquerda, ok? O que se quer na realidade é o domínio do pensamento da esquerda nas redes sociais, calando-se a voz de conservadores cuja visão e interpretação dos fatos será sempre carimbada de fake news, com graves implicações ao direito fundamental de livre manifestação do pensamento, ora ameaçado por esse projeto de lei. Então, se você está confuso, não está entendendo muito bem, entra no meu site, que é o biakisses.com.br. Lá tem a íntegra do texto. Nas minhas redes eu coloquei o link. Leia, intere-se para você não ser engolido pelas falácias e manipulações que querem dar a entender que nós estamos querendo favorecer, nós estamos apoiando fake news nas redes. Não, nós não favorecemos, nós não queremos saber de mentira. Mas se a pessoa quiser mentir, se a pessoa quiser falar mentira nas redes, ela não pode ser calada. Ela minta e depois ela vai pagar por isso. Se a pessoa se sentiu ofendida por aquela publicação, ela entra na justiça, como eu tenho feito ultimamente contra várias pessoas. Cada dia eu estou entrando aí com processos para cobrar o quê? Que a pessoa ou se retrate, ou então ela vai até ter que arcar com os ônus de quem quer mentir à vontade, falar mal, caluniar e tudo mais, tá? Então, muito cuidado, esse assunto é delicadíssimo. Alan, esse é um dos assuntos mais delicados que nós temos no momento. Ele é perigoso, porque essa lei vai calar a voz dos conservadores. Não tenham dúvida, esse é o único objetivo deles. Ninguém quer proteger, ninguém quer garantir a sua liberdade e transparência nas redes. Eles querem controlar as redes para calar os conservadores. Para falar um pouco mais sobre isso, vamos ler aqui essa matéria da pauta aqui, feita pelo Max e a Bruna e o Roveran. Posso ler ou você... Eu queria falar só sobre a questão aí do site, da polêmica. Ah, sim. Então, uma pequena olhada aqui. O Google ele tem um jeito, né, de você fazer um link para que ele apareça na busca, não é isso? Ok, sim. O que acontece? Esse link que está lá a favor, segundo o Google, tá? Eu não tem como checar isso, mas segundo o Google, esse link do a favor foi colocado na busca há 6 horas atrás. O link do não foi colocado há 18 minutos atrás. Ah, tá de sacanagem. Onde tá isso aí? Peraí. Tá aqui, na pesquisa do Google. Ou seja, quando começaram a divulgar esse vídeo foi aí... quando a gente colocou aqui no ar. Um pouquinho antes. Porque antes. esse vídeo deve ter começado a divulgar no sim, WhatsApp. nas redes sociais já tava antes. A galera olhou assim, cara, que merda que eu fiz. Põe o do não também. Tá escrito minutos atrás, não tá? 18 minutos atrás, tá aqui, ó. Tira um print. Command Shift 3. Se você não souber fazer isso, tira uma foto começando. Não. Command Shift 3. Manda agora o print lá pro grupo do WhatsApp. Manda. Olha só, tá vendo? Viu como é bom? A gente tem que falar tudo, gente. E aí pesquisar e achar a verdade. A verdade por trás da manipulação. Agora, o governo Bolsonaro avalia editar medidas a exemplo do decreto assinado hoje por Donald Trump. O assessor de assuntos especiais da Presidência da República, o senhor Felipe Martins, afirmou por meio de sua conta no Twitter que as medidas assinadas pelo presidente dos Estados Unidos são contra a censura nas redes sociais, motivo que o faz ser tão importante. O governo brasileiro está estudando essa medida e buscará implementar, pelas vias cabíveis, normas similares para garantir a liberdade nas redes sociais. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.